Vem aí o balanço final com Silvio Filho. Ouvintes do Brasil, obrigado pelo carinho. Próximo toque final domingo que vem, só domingo que tem futebol. Tem o Brasil, é verdade que de quinta para sexta, Vanderlei Ribeiro e Osmar Garrafa viajando com a seleção brasileira na madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta-feira, Vanderlei Ribeiro, Osmar Garrafa, Luiz Augusto Maltoni, Paulo Roberto Martins e Paulo Soares de stand-by estarão aqui com o toque final depois do jogo 20h35. Obrigado, boa noite, bom domingo. Vem aí o Silvio Filho, balanço final. Quando termina o jogo, a equipe do esporte tem mais emoção para você. Toque final. O giro informal da rodada com a participação de quem entende de bola. Toque final. Junto com a gente, Aulatex, o único tênis oficial da Federação Paulista de Futebol de Salão. E Mundo Novo, materiais para construção. E mãos à obra. Quem não dorme no ponto, Plantão Global. São exatamente 20h36 em São Paulo. Ganhou o Palmeiras a primeira partida em Salvador do Vitória 1-0 e o Palmeiras fica com a mão na taça em 99%. Tem palmeirense que diz assim, 101% já com a mão na taça, porque realmente perder esta taça, o Palmeiras não vai de forma alguma. Uma que mostrou ser a melhor equipe hoje do futebol aqui em São Paulo, jogou um futebol maravilhoso durante toda a competição e pega um Vitória que não mostrou muita coisa. Se bem que o Vitória vem de uma boa participação e acabou eliminando Flamengo, Santos e Corinthians. Aí é que a coisa pega. Tirar Flamengo só com esse futebol que mostrou, tirar Corinthians, tirar Santos, realmente não dá para entender muito o nosso futebol. Mas Palmeiras 1, Vitória 0, o jogo foi realizado em Salvador e tem um jogo de volta marcado para o final de semana. O Palmeiras agora pode perder até por diferença de um gol. Rapidinho a loteria e depois o nosso balanço. Jogo 1, coluna 1, jogo 2, coluna 2, o 3, coluna 2, jogo 4, coluna 2, o 5, coluna 1, o jogo 6, coluna 1, jogo 7 é do meio, jogo 8, coluna 1, jogo 9, coluna 1, jogo 10 é do meio, jogo 11, coluna 1, jogo 12, coluna 1, jogo 13, coluna 1 e o 14, coluna 2, depois eu trago com os resultados, os 14 jogos dentro do balanço. 30 segundinhos só e o nosso balanço final. Rádio Globo, em tempo maior, no fim de semana, comando geral. São Paulo é de novo campeão do mundo. Tricolor tira todas as dúvidas e ganha da melhor equipe do futebol mundial. São Paulo tem conquista super valorizada. Um bi contra Barcelona e Milan. Isso é o que de melhor poderia acontecer para o futebol do Brasil. Palmeiras ganha primeiro e está bem pertinho do título de campeão brasileiro. Edilson, o animal do jogo, foi o dono do espetáculo e ele foi o autor do gol do Palmeiras que você vai ouvir de novo aqui no balanço. Palmeiras vai para cima para a decisão final, podendo até perder por diferença de um gol e o jogo está confirmado para o próximo domingo. Comercial de Ribeirão e Paraguaçuense da cidade de Paraguaçu Paulista, os dois melhores do interior que estarão na primeira divisão do ano que vem. Isso quer dizer, vamos ter Come Fogo a partir do ano que vem, depois de muito tempo. Taguatinga é tricampeão do futebol de Brasília. Itália, o Vila, mesmo não jogando, permanece em primeiro e sozinho. Na Espanha, o La Coruña ganha em Tenerife e continua na frente. E em Portugal, o Benfica segue ponteando. Loto e loteria, ótima grana para quem acertou. É 100% emoção, é 100% futebol. A Globo São Paulo é 100% você. São 20h40 em São Paulo. Nós vamos abrir o nosso balanço falando da grande decisão desta madrugada envolvendo o São Paulo Futebol Clube e a equipe do Vila. O São Paulo, que tem como presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, o técnico Tele Santana. O São Paulo, que é dono do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi,
que hoje, segundo o Contru, capacidade para 89 mil espectadores, mas um estádio que já recebeu 148 mil pessoas num jogo onde o Corinthians acabou ganhando da Ponte Preta, ou jogando com a Ponte Preta, que foi num domingo, não foi o dia de decisão. A Ponte acabou surpreendendo, inclusive, naquele dia, mas esse foi o recorde mantido e é o recorde até hoje de público do estádio Cícero Pompeu de Toledo. E como diz o Osmar, devagarinho o estádio está encolhendo. O São Paulo, que tem camisa com 2 listras horizontais, uma vermelha e outra preta, calção branco. Campeão paulista 17 vezes, 1943, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 70, 71, 75, 80, 81, 85, 87, 89, 91 e 1992. O São Paulo, campeão brasileiro, 1977, 86 e 1991. O São Paulo, campeão da Taça Libertadores da América em 1992 e 1993. O São Paulo, campeão mundial interclubes em 1992 e campeão mundial interclubes em 1993. Campeão também da Supercopa da Libertadores nesta temporada. São Paulo, realmente uma beleza para o futebol do Brasil. E a Rádio Globo presta aqui uma homenagem ao São Paulo com Luiz Roberto, Paulo Soares, Oscar Ulisses, Márcio Bernardes, um trabalho bonito nesta madrugada, onde acompanhamos a vitória do São Paulo sobre o Milan por 3-2. Vamos ouvir. São Paulo! Ê, São Paulo, você é a bênção que um dia se derramou sobre tanta gente. Você é a dádiva que um dia pousou no coração dos mais iluminados. Você, São Paulo das 3 cores. Você, São Paulo, que lembra tanto esta cidade que tanto amo. Esta cidade que abre o seu coração para todos. Esta cidade que entrega o calor do seu ventre para qualquer necessitado. Ê, São Paulo! Você que leva o nome desta cidade que desconhece os seus próprios limites. Esta cidade que acelera o seu passo e não sabe para onde está indo. Esta cidade que produz num ritmo alucinante e às vezes tem tão pouco para si. Esta cidade que aceita sem queixas ou objeções qualquer qualificativo. Esta cidade que pode ser fantástica, caótica ou majestosa. Pode ser cinzenta ou incandescente. Pode ser violenta ou indolente. Pode ser cruel ou generosa. Esta cidade que acolhe todas as cores da alma humana. São Paulo! Ê, São Paulo! Você que leva o nome desta cidade aberta, que não tem receio ou vergonha de mostrar suas entranhas, nem de exibir suas próprias feridas. Esta São Paulo, mãe de todos. Esta São Paulo despreendida e que deu para você o seu próprio nome. Na voz bonita de Luiz Roberto, uma das grandes revelações do rádio, num trabalho do futebol da Rádio Globo de São Paulo, mostrando para vocês o São Paulo Futebol Clube hoje, o bicampeão mundial de futebol. O São Paulo, 1992-1993. Aliás, o futebol brasileiro conquistando o título de campeão mundial a partir do Santos de 1962, 1963, bicampeão Santos contra Benfica, contra o Milan, depois o Flamengo em 1981 contra o Liverpool, em 1983 foi a vez do Grêmio contra o Argentino Júnior, o São Paulo contra o Barcelona no ano passado e o São Paulo agora campeão diante do Milan. Incontestável, portanto, a participação e a conquista brilhante do futebol brasileiro durante toda a sua participação em campeonatos mundiais. E isso vai ficar na história por todo sempre, com certeza absoluta. E é claro, ainda vamos aguardar muitos e muitos clubes brasileiros participando desta festa bonita que hoje se realiza em Tóquio, lá no Japão. São 20 horas e 48 minutos. Nós tivemos uma outra decisão, que vamos falar daqui um pouquinho. Antes da decisão, queria apenas destacar que o Interior hoje viveu momentos importantes na decisão do Comercial, jogando em casa uma partida importante contra a Francana. Ganhou o jogo por 2-0 em Ribeirão Preto, com gols de Júlio César e com o Silvinho marcando, portanto, os 2 gols do Comercial hoje na vitória contra a Francana.
Aliás, Dagoberto Teixeira apitou o jogo no momento em que o Silvinho fez o segundo gol, 2-0 aos 45 minutos do segundo tempo. A torcida do Comercial já invadiu o campo para fazer a festa, a comemoração. E aí, a Francana, os jogadores da Francana acabaram deixando o gramado para confundir um pouquinho o Dagoberto Teixeira, que estava apitando o jogo. Mas ele aguardou o tempo necessário, os jogadores da Francana não voltaram, ainda vai dar um bochicho na federação, mas ele acabou encerrando a partida, dando como vitória definitiva do Comercial, e o Comercial está de volta, portanto, à primeira divisão. Em Paraguaçu Paulista, a Paraguaçuense venceu a União Agrícola Barbarense por 4-1 numa grande apresentação. Paraguaçu, que fica ali pertinho também da cidade de Marília. Paraguaçu estará, portanto, participando do Campeonato Paulista de 1994 e nós estaremos acompanhando toda a sua participação. Parabéns, portanto, a todo o pessoal de Paraguaçu, parabéns a toda a Ribeirão Preto. Nós vamos ver de volta, depois de muito tempo, o Comercial, que desde 1986 está ausente do principal Campeonato Paulista, estará ele retornando e, consequentemente, nós estaremos vendo de novo o tradicional Come Fogo, que sempre foi um grande espetáculo no nosso futebol. No campeonato ainda hoje, futebol não só do interior, destaque por aqui, Patrocinense 0, Urti 1, Alfenense 2, Vila Nova 1, Mamoré 3, Democrata de Sete Lagoas 0, e o Mamoré foi campeão da Supercopa Minas Gerais. A Copa Estado Rio Grande do Sul, em Farroupilha, Brasil 0, Brasil de Pelotas 0. Prorrogação 0-0 e nos pênaltis o Brasil de Pelotas venceu por 3-2. O Brasil de Pelotas acabou campeão, portanto, da Copa do Estado Rio Grande do Sul. Nós tivemos em Brasília a final em Gama, Gama 1, Taguatinga 0, isso no tempo normal. Na prorrogação, o Gama perdeu para o Taguatinga por 2-0 e o Taguatinga sagrou-se com esse resultado tricampeão brasiliense. Tivemos no Campeonato Brasileiro, fase classificatória Série B, em Londrina, Londrina 5, Figueirense 0, em Caicó, o Corintinha de lá venceu o Icasa por 1-0, em Campina Grande, Alto Esporte 1, Campinense 0, em Teresina, River e Motoclube empataram em 0-0. Daqui um pouquinho, os jogos do Campeonato Italiano e o Campeonato Espanhol, já que o Campeonato Português foi realizado ontem com o Benfica ganhando do Estrela da Amadora por 1-0 e mantendo-se ainda na primeira colocação do futebol português. Já, vamos ao jogo Palmeiras e Vitória, realizado lá em Salvador. A decisão, a primeira da decisão. Se bem que eu acho que o campeonato já estava até decidido. Claro que não menosprezando a equipe do Vitória. Mas sim, o forte time do Palmeiras, que vem aí com grandes conquistas e prometendo ainda muito mais. Há uma diferença muito grande. Palmeiras com Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Edilson, Edmundo, Evairzinho, saiu o Cláudio, Mazinho foi para lá, entrou Amaral no meio, Vanderlei, Luxemburgo, o técnico, Palmeiras jogou tranquilo e foi para cima do Vitória. Vitória que nós temos que destacar, que fez uma campanha bonita na primeira fase, veio para esta segunda, acabou eliminando os papões aí entre Flamengo, Corinthians e Santos, não perdeu para ninguém e olha, pode até surpreender, futebol é assim. Mas o time do Palmeiras realmente foi muito bem montado, está muito bem, a cada dia ganhando um pouco mais de conjunto, daqui para frente vai ser muito difícil ganhar do Verdão. Mas futebol é futebol. Renato Marsiglia, o juiz do jogo, e o gol de Edilson, que você vai ouvir na voz de Osmar Santos. O debate é Roberto Carlos, ele tem chance para progredir. Vem nessa que eu vou com você, a galera vem junto. Rola a bola pelo meio, servindo para Edilson. Edilson dominou, tentou Edmundo. Desligado do jogo. Volta o rebate do Verdão, bola para Mazinho. Mazinho domina pela linha direita, lá vem Mazinho. Enfia a bola para Evair, calcanhar para Edilson. Saiu o goleiro, tocou, tirou a zaga. Gol! Abriu pressa, a bola tocada pelo meio, aí rolou, Edilson entrou e deu sorte, a bola espirrou e o zagueiro podia ter tirado e vacilou. Edilson empurrou e o Vitória sofreu o gol, impacto, a torcida, o torcedor empate, é segurado pelos policiais. 118.383.600 de renda para 70.772 o público pagante. Vamos abrir espaço ainda para Salvador. Paulo Roberto Martins, que acompanhou o jogo ao lado de Osmar Santos, vem aqui em uma palhinha final. Personagem, o destaque de Palmeiras 1, Vitória 0, Paulo. Amigos da Globo, meu caro Silvio Filho, o Palmeiras conseguiu
o título brasileiro esta tarde aqui em Salvador. Que em sã consciência, não é? O mais animado torcedor, o mais fanático torcedor do Vitória, tem consciência de que esse time não poderá, de jeito nenhum, reverter o quadro jogando no próximo domingo aí em São Paulo, no Morumbi. O time do Vitória é um time muito fraco, é um time ingênuo, permitiu grandes condições, grandes facilidades para o Palmeiras chegar ao seu gol. E olha, conseguiu perder só por 1-0, porque o Palmeiras também não jogou uma grande partida, não. Foi um espetáculo apenas razoável o que assistimos hoje na Fonte Nova. O jogador Edilson foi apontado pela equipe da Rádio Globo como personagem principal do jogo, num espetáculo que trouxe para a Fonte Nova, segundo a direção do estádio, 70 mil pessoas, mas com certeza tem aqui mais de 100 mil, não é? E um público que saiu frustrado, não só pelo futebol de baixo nível, mas muito principalmente pela derrota do Vitória para cima do Palmeiras, hoje aqui em Salvador, seu filho. Legal, Paulinho. Olha aí, campeonato italiano. Parma 4, Cagliari 0. Então o Parma alcança a equipe do Milan, agora com 21, voltando à liderança. Milan e Parma são os líderes com 21 pontos. Genoa 1, Foggia 4, Inter 3, Sampdoria 0. Lazio 3, Juventus 1, Napoli 4, Atalanta 0. Piacenza 1, Roma 0. Reggiana 1, Lecce 0. Torino e Cremonese 1-1. Milan e Parma, líderes com 21. A Sampdoria tem 20 pontos. A Juventus e a Inter de Milão com 19. Todo mundo na briga. Na briga ainda até o Lazio tem 18, Torino 17, Cremonese 16, junto com o Napoli e tal. Mas a briga eu acho que vai ficar mesmo direta entre Milan, Sampdoria, Juventus, Parma e a Inter de Milão. No Campeonato Espanhol, Real Madrid 0, Sevilha 0, Real Sociedad 2, Gijón 3, Celta 1, Albacete 4, Logroñés 2, Saragossa 2, Rayo Vallecano 1, Osasuna 0, Lérida 1, Valladolid 0, Tenerife 0, La Coruña do Bebeto 1, Real Santander 1, Oviedo 2, Atlético de Bilbao 3, Atlético de Madrid 2 e Valência 0, Barcelona 4. O La Coruña é líder com 22 pontos, o Barcelona está pertinho com 21, o Gijón está surpreendendo neste ano, está bem, tem 20 pontos, a 1 do segundo, a 2 do líder, e o Real Madrid com o Atlético de Bilbao, 19 pontos para cada um. Esses os destaques internacionais. Lembrando que em Portugal, ontem o Benfica venceu o Estrela 1-0, o Porto empatou com o Gil Vicente 1-1, Guimarães 1, Boa Vista 0, Passos de Ferreira 1, Farense 0, Salgueiro 5, Braga 1, Setúbal 6, Famalicão 1, Belenenses 2, Marítimo 1, União da Madeira 3, Estoril 0. Benfica tem 19, o Sporting tem 17, o Porto 16 e o Boa Vista tem 15 pontos. São 20 horas e 56 minutos em São Paulo, 20 horas e 56. Cícero Melo está na ponta da linha, o assunto é Seleção Brasileira de Futebol. Boa noite, Cícero. A seleção brasileira viaja na madrugada desta segunda-feira, 1h da manhã, para o México, onde na próxima quinta-feira estará fazendo o último amistoso deste ano de 93 contra a seleção mexicana na cidade de Guadalajara. Jogo que vai começar às 8h30 da noite no horário local, 00:30 no horário brasileiro. O treinador Carlos Alberto Parreira vai dar 2 treinamentos na cidade de Guadalajara. Um na terça-feira às 5 da tarde e o outro na quarta-feira às 7 da noite. O treinamento está pronto no local do jogo, o Estádio Jalisco. A seleção brasileira vai chegar amanhã em Guadalajara no horário do almoço e os jogadores terão o dia livre para descanso. O coordenador técnico Mário Jorge Lobo Zagallo nos fala desse jogo contra a seleção mexicana. Bem, eu acho que é uma partida, apesar da seleção brasileira não estar completa, é sempre bom você observar a cada vez que a seleção entra em campo, a maneira que ela se porta, os próprios jogadores que são considerados titulares, observar cada vez mais é um jogo, e aqueles que foram convocados pela primeira vez e que terão chance, assim, diante da comissão técnica, de nós olharmos mais de perto desses jogadores. Tá, então, a presença de Zagallo e o time só será definido na quarta-feira no treinamento próximo. Mas a base será do São Paulo Futebol Clube, bicampeão mundial, Interclubes, vencendo o Milan da Itália esta madrugada em Tóquio, no Japão. Time provável do Brasil: Zete ou Gilmar no gol, Jorginho, Valber, Ricardo Rocha e Branco, meio de campo com Dunga, Dinho, Palinho e Paulo Sérgio, e no ataque Renato Gaúcho e Miller. E a Cobras deve divulgar no início da semana o árbitro que estará apitando a grande decisão do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, no estádio do Morumbi, entre Palmeiras e Vitória da Bahia. Tudo indica que Márcio Rezende de Freitas, de Minas Gerais, será o árbitro desse jogo. Direto do Rio de Janeiro, Cícero Melo para o balanço final. Legal, loteria esportiva, agora vamos conferir. São Paulo 3, Milan 2, jogo 1, coluna 1.
Jogo 2, Ferroviário 3, ABC 4, coluna 2. O jogo 3, Botafogo 1, CRB 2, coluna 2. O jogo 4, Campinense 0, Auto Esporte 1, coluna 2. O jogo 5, Comercial 2, Francana 0, coluna 1. O jogo 6, Paraguaçuense 4, União Agrícola Barbarense 1, coluna 1. O jogo 7, Araxá 1, Uberlândia 1, coluna do meio. O jogo 8, Alpenense 2, Vila 1, coluna 1. O jogo 9, Mamoré 3, Democrata 0, coluna 1. O jogo 10, Uberaba 1, Nacional 1, coluna do meio. O jogo 11, Inter de Milão 3, Sampdoria 0, coluna 1. O jogo 12, Nápoles 4, Atalanta 0, coluna 1. O jogo 13, Atlético de Bilbao 3, Atlético de Madrid 2, coluna 1. E o jogo 14, Valência 0, Barcelona 4, coluna 2. Pouco mais de 13 milhões para quem acertar. Aliás, o prêmio oficial do certo é de 24.934.000 e pro errado 20.013. Só neste prêmio aqui, 13.969, 12.703. Claro que somados ao acumulado da outra semana, nós chegamos a 24.934.000 para o certo e a 20.013.000 para quem errar tudo na loteria esportiva, que no ano que vem voltará a ter 13 jogos e apenas para quem acertar, saindo, portanto, a premiação do errado. Do concurso da Loto, as dezenas sorteadas, 5, 19, 30, 33 e 00. Aqui nós vamos chegando ao finalzinho do nosso balanço final, trazendo para vocês os principais acontecimentos esportivos deste final de semana. Já estamos chegando praticamente ao final de 1993. Na próxima semana nós teremos aí o encerramento do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, encerradas as atividades desta temporada. E a seleção brasileira marcando seu último compromisso para o próximo dia 16. E domingo nós estaremos ainda aqui trazendo para vocês os principais acontecimentos esportivos dentro do nosso balanço e nesse final de ano um resumo completo de tudo aquilo que aconteceu em 1994 com os melhores momentos no futebol show com o comando de Oscar Ulisses e o pai da matéria, Osmar Santos. Vamos trazer o gol do torcedor. Você escreveu aqui para a Rádio Globo de São Paulo para ouvir outra vez um gol marcado no dia 11 de novembro de 1992, valendo pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Santos. 3-0 para o São Paulo, o jogo foi no Pacaembu. Oscar Roberto de Godoy foi o juiz, com pouco mais de 40 mil pagantes. E o Palinha marcava 41 minutos do primeiro tempo, o Vitor marcava 39. No meio, logo no segundo tempo, a 14 minutos, um gol de Cerezo. Ele, uma homenagem até para o Cerezo. Veja bem que o torcedor escreve para a Rádio Globo de São Paulo, nós separamos o gol durante a semana. E ontem, o Cerezo se transformou na maior figura de São Paulo. Foi o animal do jogo, foi ele quem recebeu o prêmio, inclusive do melhor, recebendo o carro Toyota pelos japoneses, mostrando ainda, apesar da idade, que é realmente um dos grandes jogadores do futebol do Brasil, um dos grandes jogadores que o futebol do Brasil já teve e que continua ainda em atividade, jogando, mostrando muita coisa boa para os novos garotos. Você ouve de novo, na voz de Osmar Santos, o gol de Cerezo, Campeonato Paulista, São Paulo 3, Santos 0. Posição Ronaldo Luiz para bater o escanteio pela ponta direita, Capricha, garotinho. Pim para Gorduchinha, tricolor 1-0, levanta a bola perigosa para o gol. É do tricolor outra vez. Tricolor de novo. Cerezo é o nome dele. São Paulo. Cerezo, garotinho, explode outra vez o Pacaembu, escanteio de Ronaldo Luiz Cerezo, escora um tapinha, lance de cabeça, tricolor 2-0, Cerezo é o nome dele, Marcelzinho ego na galera, põe lá que ela gosta, garotinho, põe lá que ela gosta, Cerezo, tricolor 2-0 em cima do Peixe no Pacaembu, outro belo gol, Cerezo, a Globo traz de volta a emoção do gol, Cerezo de novo.
Zete, Vitor, Adilson, Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo e Cafu, Miller, Raí e Palhinha. Esse era o time de São Paulo de 1992, comandado pelo técnico Tele Santana. Palhinha 41, Cerezo 14, Vitor 39. O São Paulo ganhava do Santos por 3-0. Escreveram para o balanço, pedindo para ouvir esse gol de novo, André Marcelo Gonçalves, de São Bernardo do Campo, Nelson Cândido Júnior, de Cardoso, Antônio Pereira de Oliveira, de Várzea Paulista, Antônio Marcos Freitas, de Ribeirão Preto, Ezequiel Freitas da Silva, Américo Brasilense, Pedro Edson Gomes Andrade, de Diadema, André Vacari Neto, olha ele aí, o André Vacari Neto, nosso grande amigo de Lorena, Reinaldo Gomes, de São Manuel, Fernando Francisco da Silva, de Francisco Morato, e ainda Benedito Ferreira de Andradas. Muito obrigado, portanto, pela sua participação aqui no Balanço, e nós estaremos sempre aqui ao seu lado, aguardando a sua cartinha. Você escreve para a Rádio Globo, peça o gol que você quer ouvir, mande alguns detalhes de sua cidade que nós estaremos divulgando dentro do Balanço Final. Aqui, ponto final em mais uma jornada esportiva do Futebol Show da Rádio Globo de São Paulo. Falamos de Palmeiras 1, Vitória 0, primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, jogo realizado em Salvador. E lembramos que o São Paulo, na madrugada, sagrou-se bicampeão mundial, vencendo a equipe do Milan em Tóquio por 3-2. Obrigado e boa noite. História de sucesso, ela é a voz da arte do talento. É a força que lidera o grito da galera, amiga de verdade. Como é sempre novidade, rola de primeira, tudo no momento. Na Globo a vida é uma canção, é cheia de emoção, a Globo é 100%. É 100% notícia. É 100% futebol, a Globo São Paulo, é 100% você, é 100% alegria, é 100% musical, a Globo São Paulo, é 100% você. Primavera na Globo. Cobertura completa de todos os esportes, superando marcas, batendo recordes. Narradores, repórteres, comentaristas, atletas, a vibração de todas as torcidas, a emoção de todos os momentos. ZYK 694, AM 1100 kHz. Esporte é na Globo.